O Pod Rondônia de hoje vai conversar com Ana Clara Moreto. Ela é produtora digital, mas hoje ela vai falar conosco sobre apicultura, sobre mel, produção de mel aqui em Rolim de Moura. Ana Clara, um prazer tê-la aqui para a gente conversar, falar um pouquinho dessa produção de mel. Você é uma jovem e a gente vê uma diferença, né, de jovem produzindo mel. Jovem, é claro que você não é somente produtora de mel, mas como é que é isso? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com apicultura? Bom, antes de tudo agradecer pela presença aqui por vir no Pod Rondônia, é uma honra aqui, primeira vez, conhecendo tudo, tá? Bom, sobre a produção de mel, né? É uma coisa que vem de família. Falar a verdade, começou com o meu avô, lá no Paraná, no sul do Paraná, e meu pai tomou a frente de todos os 8 filhos, meu pai foi um dos únicos, e agora ele conseguiu trazer para mim, né? Então eu consegui também entrar nessa área, nesse ramo que é muito gostoso, muito diferente, né? Quando a gente fala apicultura, abelha, as pessoas imaginam algo pavoroso, algo diferente. Não é tão gostoso, é tão saudável, e é um momento que a gente tem ali com a família. Mas é algo que vem, sim, de família. Veio do avô, passou para o pai, o pai conseguiu passar para mim, e a gente está aí há uns bons anos na área. E para a gente entender melhor, hoje é difícil produzir mel? Que tipo de abelhas, que tipo de espécies de abelha vocês trabalham? E a pergunta é difícil? Não é difícil em si, né? Antes de tudo se você vem pelo dinheiro que o mel lhe traz, você não vai aguentar. Você vai ficar poucas semanas. Ele é um custo... Você fala porque tem um custo muito alto para manter? Não, o custo é simples, né? Uma abelha em si, ela consegue bancar seu custo anualmente e você tem uma alta taxa de lucro sobre cada caixa, né? É mais pelo serviço manual, a gente tem essa dificuldade, porque é um serviço braçal, tá? Então, por isso que é até estranho as mulheres estarem entrando no ramo, porque tem essa dificuldade. Mas assim, uma caixa de abelha em si, ela consegue com uma miogueira, que é a caixa de mel que a gente tem várias divisões, eu vou explicar certinho mais à frente, mas uma miogueira ela consegue tirar para você um lucro ali na faixa de uns R$1.500 a R$1.200. Uma miogueira apenas. Uma caixa de abelha nossa consegue vir com 3 a 4 miogueiras cada uma. Então a gente tem um faturamento alto com as caixas. E essas caixas, você pode ter ela em casa, assim, na área urbana, ou necessariamente para produzir tem que ter uma área fora da área urbana? Bom, na cidade eu não consigo. Não é nem sobre a produção, porque ela produz sim aqui na cidade. Mas infelizmente é a parte de manejo. Dependendo da forma e da quantidade que você tem de caixas, exemplo, eu tô com 15 caixas de abelha ápices em um pasto apícola, a gente fala, né? Que é um local onde aumenta a probabilidade de produção desse mel, onde contém plantação de café, é maravilhoso para as abelhas, é um oceano, elas amam, e é onde também consigo encontrar represa, que é um local para ela conseguir se abastecer de água. Então, esse local, a probabilidade de produção é muito maior do que apenas eu trazer na cidade em si. Mas isso não quer dizer que vocês, a família Moreto, tenha uma produção de café. Não, mas não. Tem uma parceria com alguém que produz café para facilitar? Exatamente. Você não precisa se preocupar com o terreno, com o pasto apícola, com o local, nada. Você consegue estar fechando ali um contrato, até mesmo conversando com um colega seu que tem um plantio de café. Exemplo, né? Hoje vale plantio de maracujá, maravilhoso. Soja, até na soja elas estão sendo implementadas. Mesmo a gente sabendo que a soja não precisa dessa parte de fertilização das abelhas, quando a gente traz a abelha na soja, a gente tem um aumento da produção até de bages da própria soja. Então, sim, a abelha em si, ela favorece tanto eu, a apicultora, na minha produção, mas também o plantador, no caso, né? O produtor, Isso, né? exatamente. E hoje, vocês têm quantas caixas?
Hoje nós somos aqueles apicultores que se chamam preguiçosos, né? Preguiçosos? Exatamente. A gente não está focando em expandir a quantidade de caixas. Hoje a gente está na faixa de 20 caixas, no 20 máximo, caixas. tá? A gente está focando na qualidade. Então, a gente prefere, ao invés de expandir esse serviço, porque quanto mais caixa, mais serviço eu tenho, tá? Mas não é um serviço de se preocupar, é um serviço gostoso. A gente está focando nessas 20 caixas, só que conseguir trazer mais melgueiras, que é a caixa de mel, sobre essas 20. Exemplo, estou com 20 caixas, cada uma com 2 melgueiras. O meu foco agora é fazer de 2 para 3, aumentando o meu lucro e produção de mel só com essas 20. E não me preocupando, nesse momento, em passar de 20 para 40 caixas, que a gente consegue de uma forma muito rápida com a divisão das colmeias também. Qual a espécie? Acho que você citou aí. Qual é a espécie que vocês trabalham? Nós trabalhamos com a abelha Apis, é uma abelha africanizada. A gente tinha... Ela se adaptou, é uma abelha adaptada à nossa região. Exatamente. Antigamente, há um bom tempo atrás, a gente tinha ela mais europeia, tá? E depois veio a espécie africanizada, entrou aqui para nossa região do Brasil, e essas espécies se mesclaram, então deixando hoje a minha colmeia de abelha muito mais violenta, mais agressiva. Então, coisa que há uns 10 anos atrás eu não tinha com que me preocupar com o ataque de abelha durante o manejo em si, hoje eu tenho que estar mais atenta a isso. Só que outro ponto, a africanizada aumentou a minha produção de mel também. Então, elas são mais produtoras também, que é uma vantagem grande. E essa espécie, o mel que ela produz, é o mel mais caro? É o mel que o consumidor procura mais? É um mel procurado. Ou é um deles? É um mel procurado, sim, um mel bom, de qualidade, só que a gente tem que saber antes diferenciar o mel. Quando o mel vem de uma abelha africanizada, ele tem um valor. Exemplo, hoje está na faixa de R$50 o quilo. Quando eu vou para um mel de jataí, eu já não vendo por quilo um mel de abelha jataí, que é outra espécie. É uma abelha também. É o sabor, não? O sabor? É a forma que a abelha tem para produção. A abelha jataí colhe de flores diferentes esse néctar, mas também a produção dela é mais lenta. Elas são menores, a população é menor. É uma abelha que tem mais cuidado em si e o mel dela é sim mais procurado e tem um custo mais alto também. Hoje está na faixa de R$1 a grama do mel de jataí, quando a gente adiciona para venda. E não é só isso, essas abelhas também, exemplo, a jataí, mandaguari, boca de renda, a gente consegue com elas não só produzir o mel, mas também a própolis, o pólen que a gente consegue estar colhendo dela. Tudo isso vocês produzem, então? Exatamente, a gente consegue fazer essa produção também. Tudo tem comércio? Tudo tem comércio, por incrível que pareça. A nossa região de apicultura tem muito que expandir ainda no estado. E essas espécies que você citou, Jataí, mandaguari, boca de renda. Você consegue produzir elas numa mesma área ou elas têm algum problema de vizinhança ali? Bom, essas aí depende. Elas é totalmente diferente da abelha Apis mellifera, que é a nossa abelha africanizada. Então, eu não posso misturar os pastos apícolas dela, não posso misturar o manejo. É africana de um lado e a abelha jataí em outro. Essa abelha jataí, você consegue em caixas menores criar sua colmeia na sua casa. Hoje qualquer pessoa pode ter essas abelhas, tá? Elas não têm ferrão, você consegue consumir o próprio mel dela, ter ela como animal de estimação. A gente está vendo isso muito na internet viralizando, pessoas terem abelhas como animal de estimação. Não tem risco de levar uma ferroada? Não tem risco de levar ferroada, elas são bem cuidadosas e sem falar do serviço que elas acabam trazendo ali para a população também. Eu te perguntei sobre ferroadas. Você, nesses anos todos aí de início de trabalho, de aprendizado, de manuseio, de manejo, já levou muitas ferroadas ou não? Com certeza. Sempre. Mas não desistiu? Não. Esse daí é como a gente fala, para você merecer o mel, você precisa ter a ferroada. Sim, é diferente, né? Para quem nunca levou uma ferroada, graças a Deus não sou alérgica, então eu posso trabalhar normalmente, mas sempre nos manejos acontece. Ou é eu, ou é o pai que acaba levando alguma ferroada. Mas assim, eu já vi algumas fotos de vocês fazendo coleta, vocês vão lá com aquela... Como é que chama aquele? É uma capa? É uma vestimenta mesmo, é uma roupa específica para trabalhar, para o manuseio, para o manejo. Isso, sim. Essa roupa a gente
obrigatoriamente precisa ir. Se você quisesse, há uns 20 anos atrás, você conseguia 100. Por conta da fusão que a gente teve das espécies, tanto a Europa quanto a africanizada. Agora elas todas estão africanizadas, estão mais agressivas. Então hoje você não consegue mexer, fazer o seu manejo nas suas caixas de abelhas sem esse equipamento, porque elas são muito agressivas. Você não chega... atrapalha? Parece um astronauta. Exatamente, negócio, né? Não atrapalha pra trabalhar não com elas? atrapalha, é muito gostoso, tá? Sim, hoje a gente tem vários tipos de roupas, tá? E vários valores também. É um dos investimentos que você tem inicialmente que acaba sendo um pouquinho mais alto. Hoje eu acho que uma roupa deve estar na faixa de uns R$1.200, uma roupa dessa. Mas a gente tem, e usa por muito tempo, se você bem a cuidar, mas não é só o preço que você investe nela, mas a segurança que ela te traz. Uma colmeia hoje contém milhares de abelhas ali dentro, né? Na faixa ali, que se houver algum descontrole ou você não conseguir manejar corretamente ou não ter a ajuda de um parceiro, acidentes graves podem estar acontecendo sim, tá? Assim como qualquer outra profissão. Só que quando você tem uma proteção, que a gente sabe, a roupa vai te proteger. Hoje a gente utiliza muitas roupas do Dom Juan, né? É maravilhosa a roupa. Você vem com a bota, com a luva, não tem com o que se preocupar. Só você pegar o equipamento da fumaça, né, que é o nosso fumigador que a gente utiliza também, e você consegue manejar as 20 caixas ali de manhã, de tarde, normalmente, sem se preocupar com ferroada, inclusive. Você falou que vocês trabalham com 20 caixas. Para fazer a coleta, vocês gastam, por exemplo, vamos imaginar, eu não entendo nada, mas vamos imaginar, 20 caixas, tem lá uma quantidade X de mel. Vocês começam de manhã, tem um horário específico, por exemplo, na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou no fim de semana. Como que é esse procedimento do manejo para a coleta do mel? Bom, deixa eu explicar lá de trás. A abelha em si, a gente tem que ter um cuidado com ela para ela ter a produção boa. Exemplo, se eu só ter essa caixa de abelha e não conseguir manejar ela corretamente, não conseguir trocar os quadros dela. Quadros são caixilhos de madeira que a gente traz, entre eles tem de 2 a 3 fios de arame com cera alveolada. Cera alveolada é um material onde a abelha irá deixar essa cera espessa, ou seja, a gente coloca um papel de cera e ela vai engrossar essa cera para permitir o mel ser depositado ali dentro. Então eu preciso ter esse manejo de mês a mês, trocando cera velha e trazendo cera nova, para que essa melgueira ela consiga encher ainda mais de mel a minha produção, que tenha um quadro bom, bonito e que consiga armazenar uma maior quantidade de mel. Basicamente é esse o manejo que eu realizo. A gente vai realizando em etapas do ano. Quando chega na área de produção, ou seja, a gente tem datas específicas, épocas específicas do ano para ter essa produção de mel em ápice, em maior quantidade, eu consigo ter uma produção legal. Ou seja, agora a gente está no período do ano mais chuvoso, eu não consigo colher o mel em si, porque senão eu vou trazer um déficit para a minha colmeia. Eu vou deixar ela fraca, ela fragilizada, ela é muito populosa, ela tem filhotes, ela tem manutenção dentro da sua caixa. Então, se eu retirar esse alimento que ela tem agora, eu posso até correr o risco de matar essa colmeia de fome. Então, eu não faço a colheita agora. Já no nosso período da seca, aqui principalmente na região amazônica, região norte, a gente consegue colher 6 meses inteiro. É basicamente uma semana. Todos os meses? Uma semana eu tô tirando uma caixa de mel, 15 dias depois eu posso ir lá e tirar de novo. Dependendo muito de como foi o seu manejo anterior. Na época que eu não estou coletando mel, eu preciso fazer um manejo certo, um manejo correto, para quando for a época de produção, eu conseguir ter essa liberdade de colher mel a cada 15, a cada 20 dias, retirar essas miogueiras e conseguir estar deserperculando esse mel, centrifugando esse mel e levando para as embalagens. E você falou sobre um período, esse cuidado, né, de tempo em tempo, o tempo correto para fazer a coleta. Existe uma época do ano que as abelhas têm um pouco mais de dificuldade para manter a quantidade lá de produção? Existe sim, tá? A gente acostuma falar que são 6 meses de escassez e 6 meses de produção. Essa é uma das desvantagens que a gente acaba tendo aqui na região norte. Desvantagem entre aspas, né? São 6 meses de cuidado que eu tenho que ter com a minha colmeia e também de alimentação. A abelha em si, por a gente passar um grande período
colhendo o mel dela, a gente acaba deixando essa colmeia vulnerável a agressões, a insetos também que podem, né, acabar com essa colmeia, mas a alimentação. Quando eu fragilizo essa colmeia demais, esses filhotes podem ser agredidos, aonde a própria colmeia entende que não há alimentação suficiente para tratar, ela vai definhando, ficando cada vez mais fraca. Então, nessa época do ano que eu não estou colhendo mel, que é agora eu não estou fazendo colheita de mel, é a época em que eu preciso alimentar ela. E aí, como é que faz? A alimentação é legal, tá? Você vai gostar. A gente alimenta ela com açúcar. Açúcar? Açúcar de Açúcar, mercado. esse açúcar do mercado? Exatamente. Mas não quer dizer que o açúcar do mercado que eu estou trazendo para a abelha é o mel que você está comendo. Não é nada disso. Essa é para alimentar a abelha. A abelha que está com dificuldade, né? Está chovendo muito. Isso, ela não consegue sair da caixa, ela não tem a grande quantidade de florada que ela tem nos 6 meses de seca. Então, eu preciso trazer essa alimentação para ela. Como eu colhi o mel da caixa dela, ela tá sem mel, ela tá sem alimento, ela tá com fome. Então, eu preciso trazer esse alimento. Esse alimento, essa energia, eu vou conseguir através do açúcar. Então, eu consigo aplicar o açúcar tanto em melado, então sim, a gente faz uma alimentação para a abelha, que é basicamente açúcar e água, ou também o açúcar seco, diretamente dentro da caixa. Eu adiciono, a abelha operária se alimenta desse açúcar para energia. Não quer dizer que a abelha vai pegar esse açúcar e vai transformar ele em mel. Não, ele será um alimento para que a abelha continue a tratar dos filhotes. É muita cria, a gente tem cerca de 10 quadros ninho ali dentro da nossa caixa. Todos eles com muitas crias, deve chegar na faixa de milhares de filhotes ali para elas tratarem diariamente, alimentando. Mas também não é só a cria em si, mas também a segurança da colmeia. Retirar própolis, propolizar as paredes, quando vem fungos, quando vem traça, umidade, às vezes, elas precisam fazer um serviço de pedreiro mesmo ali dentro da colmeia, porque eu não faço, a abelha faz esse serviço sozinha. E como é que você consegue fazer esse monitoramento? Como é que você consegue acompanhar esse dia a dia da abelha ou esse período ali? Como é que vocês conseguem monitorar isso? Para saber se não tem um fungo, risco de um ataque, alguma coisa assim? Bom, é simples, tá? Hoje a abelha você consegue manejar ela semanalmente, não precisa ir todos os dias, mas uma vez na semana, 2 no máximo você consegue ir. É só você ter os equipamentos certinhos, chegar nas suas colmeias, vai abrindo uma a uma, vai verificando se está úmido, se tem traça. Traça é tipo uma largatinha que vai comendo ali a cera dessa colmeia, comendo a alimentação da colmeia, definhando essa colmeia. Além disso, você também vai verificar como que está o espaço onde você colocou. Foi numa plantação de café? Que período que vai ser adicionado algum agrotóxico, algum veneno sistêmico, veneno de contato também vai ser trazido. Você precisa cuidar muito disso, porque a gente tem que ter não só o cuidado da colheita em si, porque a abelha nos permite colher livremente o mel sem se preocupar após com outros cuidados que eu teria se fosse outro negócio, né? Mas ela me permite ter uma liberdade de tempo. Então, por exemplo, basicamente faz uns 10 dias que eu não vou verificar as abelhas. Eu sei que elas estão bem. Você está devendo uma visita lá. Estou devendo uma visita lá na colmeia, mas eu sei que elas estão bem, porque quando eu olhei, estava tudo adequado, não tinha agressão, não tinha umidade, tudo certinho. Então, eu já sei que daqui 10 dias, possivelmente 5 no máximo, eu já consigo estar indo lá novamente, fazer meu manejo, verificar se elas precisam de alimentação de novo, porque da última vez que eu fui, alimentei. E daqui a pouquinho, né, já está terminando o tempo de chuva aqui em Rondônia, a gente já vai prosseguir com a preparação para a colheita, iniciando. E a colocação, Ana Clara, a colocação dessa caixa lá, existe um jeito certo, a posição da caixa, ou não tem nada a ver? Existe a questão do sol, por exemplo, ela tem que ficar numa área sombreada ou não? Como é que é a colocação da caixa lá no local onde ela vai ficar? Isso. Bom, você tem que ter uns cuidados sim, você não pode chegar e colocar no chão, tá? A gente prefere que seja em locais mais altos, que tenha ali uma proteção. A gente usa muito óleo queimado, né? Vidrinhos de óleo queimado no pé do recipiente que você vai trazer, tá? Ou se não, até do pé que você pode fazer de concreto, no fundinho do cano, adiciona óleo queimado, por conta de abelha, cupim, não está vindo ali, formiga, né? Exatamente, não está vindo, não está invadindo o local. E após, ela vai sim ser adicionada de preferência em um local que tenha sombra,
não sombra 100%. Então, exemplo, se eu tenho uma plantação de café, eu gosto de adicionar ela ali na frente da plantação de café, porque eu sei que no horário das 6 da tarde, por exemplo, o sol vai estar se pondo e vai estar pegando o finalzinho da luz do sol nessa caixa, garantindo que ela fique aquecida por mais tempo, para quando chegar a parte da noite ela não seja agredida ou sentida até pelo próprio frio. Mas além disso, chuva, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um período muito úmido agora, muito chuvoso, essa abelha não pode ficar em um local que também seja todo coberto por árvores, né? Porque senão essa alta umidade também prejudica a produção do meu mel, mas também a qualidade da colmeia, a saúde dessa colmeia. Então eu prefiro que seja deixado sim um local que pegue sol, mas não sol 100% ali do meio-dia. Ana Clara, a gente tem observado nos últimos anos, inclusive ano passado, ano retrasado, muitas queimadas. A região aqui foi, aliás, a região amazônica, centro-oeste, muitas queimadas na região. Esse período crítico aí, mês de agosto, ali até setembro, começo de outubro, é um período que nos últimos anos tem acontecido muitas queimadas. Esse período, como é que fica a vida das abelhas? Na sua visão, prejudica muito, diminui muito a produção? Cai, a produção do mel, falando financeiramente. Agora, falando sobre a abelha em si, elas sofrem bastante. Infelizmente, quando vem essa época de queimadas, não só o pasto apícola dela de produção, de colheita de néctar, colheita de pólen, infelizmente é danificado. A gente tem uma grande porcentagem acaba se perdendo. Principalmente cipó, né? As abelhas amam cipó, então elas acabam perdendo essa florada do cipó também, que é agredido. Mas a parte mais ambiental também, só que a colmeia em si também, dependendo do local onde é queimada, exemplo, se é próximo a essas caixas, as abelhas morrem todas juntas, elas não saem. Vocês já tiveram problemas assim, de perca, de morte, já tivemos, de perder a caixa inteira? Perdemos um apiário inteiro, cerca de 15 a 16 caixas completas, cerca de uns 3 dias seguidos. Foram todas as caixas morrendo por conta de veneno, né? No caso foi veneno sistêmico, que é um veneno onde a abelha vai na florada, é uma época de florada, ela vai onde há flores. Só que, exemplo, vamos supor que eu esteja em uma plantação de limão, pé de limão. Eu tenho a florada de limão. Se o produtor acaba levando ali veneno sistêmico sobre essa florada, no período próximo a essa florada, eu sei que as minhas abelhas vão ali se alimentar. Só que o problema do veneno sistêmico elas não morrem aonde há a plantação de limão. Elas acabam levando esse veneno para a caixa, não dá tempo delas morrerem lá. Elas trazem para a colmeia. Então, aí infecta a colmeia inteira, você perde tudo, tá? Tudo vai se acabar mesmo. Você vai ver ali as abelhas morrendo dentro da caixa. Não tem o que se fazer, é veneno, a gente não pode fazer nada. Após esperar elas morrerem, limpar a caixa e continuar de novo. Não tem o que fazer. Existe uma conversa, por exemplo, assim, vocês têm lá a produção de vocês, o apiário, né, que você fala, Isso. que você falou, próximo de uma plantação de café ou de uma outra de uma outra produção, que você sabe que a abelha vai lá se alimentar. Existe uma conversa com aquele produtor de vocês, com aquele produtor, olha, a gente tem as abelhas aqui, temos 20 caixas e tal, as abelhas vão se alimentar aqui, quando você for colocar o veneno lá, for fazer o seu manuseio lá, avisa pra gente ficar pelo menos sabendo ali, ou tirar as abelhas daquele local. Existe essa conversa? Com certeza. Se você é um apicultor... Existe essa receptividade também entre vocês e o outro produtor? Você tem que ser um apicultor cuidadoso, um apicultor que zela não só pela saúde da abelha, pelo seu ganho também. Uma coisa que funciona muito é a transparência. Então, você tem que ser transparente com o produtor. Exemplo, como o senhor disse há um tempinho atrás, você não precisa ter a plantação de café, você não precisa ter a plantação de laranja, a plantação de limão. Você pode sim levar as suas caixas, claro, conversando com esse produtor, você traz a sua caixa para o seu próprio bem em si, para a produção e a colheita de mel, mas também para o bem do próprio produtor. A gente sabe que a polinização feita pelas abelhas aumenta a produção de café e tudo em si extra, né? Para a abelha é muito bom, mas
também para a produção, o Exatamente. produtor, né? Ambos saem ganhando nessa conversa. Só que o mais importante, que funciona muito, que a gente faz, é a gente dá uma miogueira de mel, aquela de R$ 1.200, a gente dá para o produtor. Então, eu sei que ele sai ganhando também, não só com as minhas colmeias na plantação dele, mas também o mel. Ele vai ajudar a cuidar também. Exatamente. Ele vai conseguir mandar um zap para mim, ligar, falar: Ana, olha, tal dia a gente vai estar aplicando o veneno tal. Se você quiser, eu tô te avisando, vai lá, retira sua colmeia, que é o correto a se fazer, né? Fecha as colmeias, retira ela do local, deixa o veneno agir, depois a gente retorna com as colmeias novamente. Há um diálogo entre o produtor, entre o apicultor, não há briga, nenhum sai perdendo, e no final até o produtor acaba recebendo mel também com a qualidade do local. Uma outra coisa, a gente trouxe dois vidrinhos aqui, eu não sei como é que chama isso aqui? Embalagem mesmo. Duas embalagens de mel. Para chegar nesta embalagem aqui, essa embalagem que vai estar no mercado, vai estar fora do estado, vai estar em algum lugar por aí sendo vendido, para chegar nessa embalagem aqui, qual que é o procedimento? Tem lá a coleta, aí leva lá para a produção lá em casa, na sua casa, lá no local onde vocês trabalham, mas para chegar aqui nesse nível, como é que acontece? Além da coleta. É um trabalho complicado, mas não é impossível, tá? Como eu disse, se você vem pelo dinheiro trazido pelo mel, você não vai aguentar. A gente sim faz a coleta desse mel das miogueiras, ou seja, uma complicação que grande maioria dos apicultores tem, né, é dor nas costas. É um problema que vem de algo bom, tá? Porque essa dor nas costas vem das caixas de miogueira cheias de mel que você vai carregar. Então, a gente tem o processo do cuidado, da colheita. Hoje, uma miogueira está na faixa de 25 a 30 quilos cada uma. Então, a gente precisa retirar o mel dessa miogueira. Miogueira é uma caixa, tipo uma caixa de papelão, só que ela não é de papelão, ela é de madeira. Hoje eu e o pai também produzimos esses equipamentos apícola, a gente distribui ele para os apicultores da Zona da Mata. E essas caixas, por elas serem de madeira, o material que é ali dentro dela, que são os caixilhos, muito conhecido, também é de material em madeira. Como eu disse, a gente traz a cera alveolada em si, e dentro dessa caixinha, desse quadradinho de madeira que fica o nosso mel. Ali eu preciso fazer o processo de tirar esse mel. Para eu conseguir retirar esse mel, eu preciso de equipamentos, que é a nossa centrífuga, ou seja, eu vou colocar ele dentro de uma centrífuga, basicamente, só que é uma centrífuga específica para apicultura. Ela contém ali, cabe, né, cerca de 8, 12, até 14 quadros, eu consigo estar trazendo dentro de uma centrífuga. Eles são levados ao processo de giração, então eu levo para um processo giratório, os meus quadros ficam ali dentro, eu vou girar ele ali, a gente tem a centrífuga elétrica. Ao eu girar, o mel sai do favo, o mel sai daquele quadradinho cheio de buraquinho que eles ficam dentro. Há uma grande vantagem quando o produtor faz isso, porque quando eu tiro esse caixilho de dentro da minha centrífuga, ele sai vazio, sem mel. O mel está dentro da centrífuga e o meu caixilho, ele está limpinho para eu só colocar de novo na colmeia em si, na miogueira, e daqui 15 dias eu voltar e colher novamente. Essa é uma grande vantagem. Agora, quando eu opto em fazer a venda dele no favo, eu tenho uma perca do caixilho, ou seja, o favo que está ali dentro. Eu não vou centrifugar, eu não vou tirar o mel do favo, eu vou vender ele no favo, quadradinho na embalagem, aonde eu tenho um custo maior de tempo e produção de mel para que a abelha produza novamente esses caixilhos, produza novamente essa cera alveolada com o mel. Ou seja, o período de 15 dias para minha produção vai se aumentar para a faixa de 25 a 30 dias para eu fazer uma nova colheita, se eu não ter a ajuda da centrífuga. Agora você tem o cliente que quer o mel, esse mel puro, mas também tem o cliente que quer essa outra opção, que para vocês é um pouco mais cara, né? Porque você perde tudo ali, você vai ter que esperar mais dias. Exatamente. Mas tem o cliente que quer. Tem, com certeza. Esses clientes a gente nunca consegue perder. Eles sempre olham para mim e falam: é a Ana de Rolim de Moura. Já fui muito conhecida. Até em Chupinguaia tem pessoal por lá falando que gostam do mel. Porque
vejam que é verdade, né? É verdadeiro, não tem essa parte de misturas. Mas em si, sim, ele tem um custo pra gente um pouquinho maior, é só questão do tempo mesmo, mas eu também consigo levar isso na precificação do produto. Então, sim, o mel no favo ele acaba saindo mais caro, não porque ele só é mel no favo, mas por conta do tempo que eu tenho pra minha produção. Ana Clara, vocês têm planos de expandir essa produção? Hoje são 20 caixas, em algum momento vai ser 40 caixas, 50 caixas, talvez. Expandir para fora do estado. Já vendem, provavelmente sim, já vendem para fora do estado. Tem, esse mel aqui, eu mesmo sou a prova, né? Sou a prova de que ele anda lá por Cuiabá, viu? Lá no Mato Grosso. Mas assim, existe esse plano de expandir, né? A gente tem aí a Rural Show, que é uma grande vitrine, né, para mostrar a produção, não só de mel, mas de tantas outras produções de Rondônia. Mas assim, além da Rural, tem outros grandes eventos, né? Você talvez já tenha participado de eventos de apicultura no estado ou fora do estado, tem observado, tem acompanhado. Existe planos para chegar mais longe com esse mel de Rondônia? Bom, para expansão, uma caixa de abelha dá o mesmo serviço que 10 e 10 dá o mesmo serviço que 100, sendo sincera com você. Então, sim, a gente consegue estar expandindo. Depende muito do foco do produtor. Tá? Então, quem sabe, né, mais à frente eu consigo expandir, porque o tempo em si, como eu disse, você não precisa obrigatoriamente todos os dias. Você pode ir uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, verificar. Só que a questão é, quando eu tô no processo de produção de mel, aí o apicultor não consegue descansar. Porque é o momento de colheita de mel. A gente ficou 6 meses escasso, 6 meses sem ganhar financeiramente, só gastando, alimentando da colmeia, investindo, né? Agora, quando eu venho para a parte de produção, é semanalmente, colher, levar as melgueiras novamente, colhe novamente, verifica manejo, vê se há alguma perda de colmeia, tudo isso eu preciso cuidar, tá? Tem suas vantagens, expandir, o que é maravilhoso, só que vai do foco do produtor. Sendo sincera, hoje meu foco não é expandir em quantidade, mas em qualidade. Então, varia muito como o produtor quer ver isso. Eu falo isso porque a gente atende, né, apicultores da zona da mata, não só na produção de caixas, né? Hoje eu e o pai, a gente acaba sim fazendo a produção das caixas, das milgueiras, dos caixilhos, a gente vende por toda a zona da mata, mas a diferença de um produtor ou outro, hoje a gente tem clientes que ele com 120 caixas, ele já conseguiu colher 3.200 quilos de mel no ano, tá? Isso é 3 toneladas e alguma coisinha, né? Isso é muita coisa, né? É muito mel. Então, o foco dele foi expandir. Ele consegue fazer isso. Porque é o trabalho que ele selecionou, que ele deseja. E tá tudo bem. A gente tá aqui com uma produção, eu e o pai, anual, somente nós dois, com 20 caixas, 25, depende muito como tá o ano, com 350, 400 quilos de mel, que já é muito pro nosso público também. Então, cada produtor tem ali o seu carinho. Hoje, a abelha em si, para mim, não é muito financeiro. Eu até falo assim, lá em casa, a parte financeira fica com a mãe. Eu sou a parte do manejo. Eu gosto de ir lá nas abelhas, mexer com a caixa, fazer as divisões. Essa é a parte que eu gosto. Então, é um momento que eu estou ali com o meu pai que eu prefiro. Então, sim, depende muito como o produtor deseja levar ao ramo. Você falou sobre a produção das caixas lá. E você falou que atende também grande parte aqui da região. Como é que faz para contactar e para quem produz, para quem quer saber um pouco mais e por exemplo, assim, se alguém quiser visitar lá o local lá onde está as 20 caixas lá, é possível ou não? Para agendar sim. uma visita técnica lá. Sim. A gente já até pensou em levar pessoal da escola. Claro, é complicado, né, por conta do perigo, mas as crianças adoram. Aquelas abelhinhas sem ferrão, a gente já cogitou sim em levar alguma vez, por conta da visão da criança em si com o que a abelha pode nos ensinar hoje, né? Elas ensinam muito, não só a produção, a parte financeira, mas o cuidado que a abelha tem com a sua própria família, tá? Mas sobre a parte de expansão, né? Como o senhor disse, sim, a gente faz a produção desses materiais. Como a gente iniciou na parte da apicultura, a gente teve muita dificuldade em encontrar caixas, em encontrar milgueira, em encontrar caixilhos, porque é uma coisa muito complicada. Hoje, se eu
procurar, eu encontro sim na internet. Só que, infelizmente, a qualidade para nossa região amazônica, que é muito úmida, que é quente, infelizmente essas caixas não têm um tempo de uso muito longo. Um período ali de 1 ano e meio, 2 anos, infelizmente essa caixa vai estar definhando, vai estar quebrando, vai estar empenando. Então, eu preciso de um material com a qualidade melhor. Isso eu ia te Para a perguntar. região. Não pode ser uma caixa, por exemplo, tem uma madeira leve aí, tipo eucalipto, pinos. Pino não dá certo. Não dá certo, né? Ela pode te dar um resultado maravilhoso agora, momentâneo, porque o custo dela é mais baixo, entre aspas, depende muito onde você vai adquirir, mas com um período curto você vai ter que trocar. Então, hoje a gente consegue, eu e ele fazemos essa produção com madeiras mais duras, não madeiras maciças. Hoje a gente traz branquilho, pariri, madeiras de vigamento mesmo, a gente consegue estar trazendo elas bem sequinha, monta ali as caixas do jeito que o apicultor prefere, ou seja, a gente faz adaptações. Sempre tem o pegador, que é a lateral da caixa, onde você consegue segurar ali com as luvas, não escapa essa caixa. Imagine, você levantar 30 quilos de mel, né, e essa caixa acabar caindo. Não dá certo, né? Então tem que ser um material de qualidade. Além disso, os caixilhos, né? A gente tem uma produção de caixilhos grande para a região da zona, então a gente vende tanto Ariquemes, Jaru, Alta Floresta, Cacoal, muitas cidades a gente acaba Chupinguaia. fazendo Chupinguaia também já apareceu por lá. Quanto tempo dura a caixa que vocês produzem? Anos. Em média. Anos. Bastante, por quê? Por conta de ser uma madeira dura, a abelha também facilita a duração desse material, porque ela propoliza. Propolizar basicamente, ela pega aquela resina que sai da casca da árvore, as abelhas colhem aquela resina, trazem para a moradia delas e vai levando na parede da moradia. O própolis em si, ele é antifúngico, antibactericida, então eu sei que essa caixa ela não vai empenar, não vai apodrecer. Ainda melhor com a madeira que é dura em si, o pariri, paraju, branquilho, são madeiras duras. Então, hoje eu tenho clientes que chegam para mim e falam: Ana, eu vim comprar caixilho. Eu chego e falo: olha que bom, sinal que você está expandindo a sua produção. Porque ele tem caixilhos de 6 anos atrás, que eu já vendi para ele. E ele tá usando aquele caixilho há muito tempo. É a mesma coisa a caixa. Você só vai perder essa caixa se você deixar ela no chão ou deixar ela molhar. Aí não tem madeira que resista também, né? Mas se não, se for ter todo o cuidado, a sua caixa vai durar anos, você vai conseguir utilizar ela. Ana, eu imagino que a gente tem que levar você para dar uma palestra lá na Rural Show, por exemplo, para falar. Você conhece bastante, é muita prática, né? Muita prática, muita prática, vivência, manejo, monitorando ali, que legal. Vocês, a Moreto, Mel Moreto aí, vocês fizeram treinamentos, algum tipo de curso de extensão, alguma coisa aí pelo Sebrae, alguma coisa assim? Já foram procurados por essas entidades, não? Emater, Seagri? Bom, a gente tem essa disponibilidade, sim, a Sebrae disponibiliza pra gente essas formações, tá? É que a gente não foi atrás mesmo, a gente é meio prática. Hoje, apicultor, quando você vai conversar com o apicultor, que eu gosto bastante, quando eles chegam lá pra adquirir, retirar sua caixa, retirar sua amiogueira, a gente conversa, porque o diálogo que a gente vai aprendendo, exemplo... Trocando ideias, né? Isso, chega muito senhores de idade, gente, senhores de idade ama mexer com a abelha, é maravilhoso as histórias que eles trazem pra gente. Por exemplo, Ana, aconteceu tal coisa, fui fazer a divisão, eu perdi a colmeia, fiz a alimentação, não deu certo. O que pode ter acontecido? A gente vai dialogar, a gente aprende nesse diálogo. Mesma coisa para quem está iniciando. A gente tem a Lara. A Lara é uma apicultora que está iniciando agora, ela está na faixa de 22 anos, igual eu, bem curiosa. Então, a gente consegue ensinar, levar um ensinamento, mas também aprender. Hoje a gente aprende tanto na prática, conversando com as pessoas que são apicultores também, quanto na internet. A gente tem muitas pessoas, influencers, renomadas, com conhecimento, que disponibiliza também pra gente na internet. Então, hoje, basicamente, a apicultura é prática. Você só vai aprender se você praticar. Sim, a formação é importante, só que é uma parte muito teórica. Quando a gente coloca a roupa,
veste a botina, acende o seu fumegador, que é fumaça na cara o tempo todo, e vai abrir uma caixa com milhares de abelhas dentro, aí você vai ver a prática, como que é colocada em ação, né? Então, você precisa, sim, ter a parte prática para conseguir manejar. Mas é maravilhoso, é simples. A abelha automática, ela te ensina. Você não precisa se preocupar com isso, ela vai te ensinar exatamente o que você tem que fazer, porque você vê a necessidade. A alimentação, você vai enxergar a necessidade da alimentação, porque a colmeia não está indo à frente, a colmeia não está aumentando, não está tão populosa, você sabe, eu preciso alimentar, está chovendo. Quando há produção, a miogueira começa a encher, não tem mais mel onde colocar, as abelhas estão todas para fora, você já está vendo, eu preciso colocar outra caixa, porque não está cabendo abelha dentro da caixa. Então, eu sei que a minha produção está aumentando. Então, é algo mais prático mesmo e é muito gostoso a gente vivenciar isso. Para a gente encerrar, Ana Clara, ano passado você falou que produziu quase 350, 400 quilos. Tem uma perspectiva, uma previsão de 2025? Veremos. Ultrapassar essa... Eu acho que a produção vai ser alta, por conta que a seca promete ser forte, né, dessa vez nesse ano. Então, a gente já começa agora, agosto, já começa com colheita, setembro, outubro é maravilhoso, a gente tem uma colheita muito grande, e após dessa colheita, a gente cuidado com as abelhas. Dezembro, a gente precisa ter esse manejo, ter todo esse cuidado, mas sim, a produção a cada ano, conforme a seca vai ficando mais... forte, severa, as abelhas também adoram, elas produzem bastante. Claro, elas sentem, por isso que eu tenho que ter um pasto apícola apropriado. Se o local que eu trago a minha colmeia não contém um processo de alimentação propícia a ela, um processo de líquido, água, para ela conseguir estar ingerindo nesse local, não tem uma represa próxima ao local, ali na parte de uns 2 quilômetros, que é mais ou menos a área que ela acaba percorrendo para fazer sua polinização, eu não vou ter um sofrimento tão forte dessa colmeia. Mas, basicamente, se eu me preparar corretamente, eu tenho uma colheita alta e a previsão é, sim, aumentar esse ano. Como eu disse, a gente está focando na qualidade. Então, ao invés de uma melgueira, cerca de 25 a 30 quilos de mel por caixa, eu quero subir para uns 60, 70 quilos de mel a cada caixa. Então, a gente... É isso aí, Ana Clara, foi muito bom conversar com você, parabéns pelo projeto, por esse formato de empreender com apicultura, sucesso para vocês, espero que vocês esse ano ultrapassem esses mais de 300 quilos, né, de mel, e que seja realmente um projeto que outras pessoas também possam observar, copiar também, e fazer investimentos numa área que eu acho que é muito, muito legal. Tem a parte ambiental, tem a parte financeira, mas é uma coisa, eu vejo uma ideia muito bacana essa, né? Parabéns, bom trabalho para vocês em 2025 com a produção de mel. Obrigada, muito obrigada. Posso deixar só uma mensagem? Pode. Eu li uma vez uma mensagem, um texto que eu recebi, ela falava bem assim: aerodinamicamente é impossível uma abelha voar, por conta do tamanho da sua asa e para o seu corpo ao voo. Mas, felizmente, ninguém conseguiu falar isso para ela ainda. Então, hoje, sim, as abelhas conseguem fazer esse processo da polinização mundial, ou seja, hoje a gente consegue ter alimento no café da manhã, no almoço e na janta, graças ao serviço que a abelha faz, que ela nem sabe que não poderia conseguir fazer. Tá? Então, basicamente, hoje eu não sei a dificuldade que você esteja passando, seja como uma abelha. Faça mesmo que as pessoas não acreditem que você vai conseguir. Muito legal. Conversei aqui, o Pod Rondônia conversou com a empreendedora Ana Clara Moreto. E nós falamos de apicultura do mel. Olha, mel mesmo, hein? Vamos provar daqui a pouquinho, mais um pouco, né? Mel de Rondônia.